Taxa Selic a 13,25% ao ano. E talvez você esteja preocupado aí pensando se não é hora de migrar para a renda fixa. Poxa, estou investindo em fundos imobiliários e cada vez mais está caindo, cada vez mais a taxa Selic está subindo. O que devo fazer? Onde devo colocar o meu patrimônio? Onde devo estar investindo para ter um melhor retorno? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, porque eu trouxe para você três fundos imobiliários que estão batendo a taxa Selic de lavada. Mas antes eu já peço para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso te interessa, então já compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você gosta e que você quer ver progredir na vida. E não se esqueça também de estar deixando aqui embaixo nos comentários se você investe em algum desses fundos imobiliários que nós vamos estar falando hoje. Hoje eu trouxe esses três fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic e sem mais delongas, sem enrolação, vamos ao primeiro fundo imobiliário da nossa lista. Esse fundo imobiliário está pagando um dividend yield de 14,17%. É um excelente dividend yield. Vamos falar então desse fundo imobiliário que é o VGIR11. Vamos estar analisando esse fundo imobiliário, vamos ver alguns números fundamentalistas deste FII aqui no site do Investidor 10. Lembrando para você que esta não é uma análise profunda, pois nós não vamos estar entrando em relatório gerencial. Mas esses números que a gente vai ver aqui já é o suficiente para você se sentir obrigado a estudar esse fundo imobiliário mais a fundo. Então vamos falar do VGIR11 aqui no site do Investidor 10. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do VGIR11 está em R$ 8,99. Se vocês observarem aqui o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 14,17%. Ou seja, está batendo a taxa Selic. Você investindo nesse fundo imobiliário, você tem retorno acima da taxa Selic. Então fica a dica aí, tá? Lembrando que aqui não é recomendação de investimento, mas você pode muito bem estar estudando esse fundo imobiliário. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 0,93%, ou seja, está descontado. Então já é mais um motivo para você estar de olho nele. Tem uma liquidez diária de 5,17 milhões, é uma excelente liquidez diária. Isso quer dizer que você pode comprar e vender esse fundo imobiliário a hora que você quiser, sem problema algum. A variação deste fundo imobiliário está em 6,12% nos últimos 12 meses. Mas aqui embaixo nós temos o gráfico desse fundo imobiliário, a variação dele nesses últimos 6 meses. Aqui nós temos a variação dele em um ano. Temos também a variação dele em um gráfico de 5 anos. Vocês podem ver aqui a ascensão muito grande para o investidor a longo prazo. E esse é o tipo de gráfico que qualquer investidor a longo prazo gosta de ver. Uma escadinha aqui ascendente, muito bonita de se ver. Mas aqui embaixo vamos ver alguns números fundamentalistas do fundo imobiliário. Mas antes vamos ver algumas informações do VGIR11. O VGIR11 é um fundo do tipo de papel, tá? Tem uma gestão ativa. Esse fundo imobiliário não tem vacância porque ele é de papel. O valor patrimônio dele está em 1,40 bilhão e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,61. Ele distribuiu 11 centavos de rendimentos. Distribuição nos últimos 12 meses do VGIR11. Um yield de 1,22% ao mês. 3 meses, 3,66%, em 6 meses, 6,99% e em 12 meses aqui distribuindo 14,17%. Vemos aqui o gráfico em distribuição de dividend yield em porcentagem, vocês podem ver aqui os percentuais que ele tem distribuído mês após mês. Todos os meses esse fundo imobiliário vem distribuindo sim bons dividendos com constância, que é o mais importante.
Aqui embaixo nós temos já o gráfico em valores. Aqui nós vemos os valores que ele vem distribuindo todos os meses. E se nós observarmos aqui os meses que esse fundo imobiliário mais distribuiu dividendos, ele pagou na casa de 13 centavos por cotas. E os últimos pagamentos desse fundo imobiliário em dividendos foi de 11 centavos. E aqui embaixo nós temos algumas informações sobre o VGIR11. E também, se vocês observarem, é um fundo que é avaliado com 5 estrelas pelos usuários do Investidor 10. Esse fundo imobiliário foi o primeiro da nossa lista, pagando 14,17% de dividend yield ao ano, batendo a taxa Selic. E o segundo fundo imobiliário dessa lista, para você que estava em dúvida, é um outro fundo imobiliário que está pagando um excelente dividend yield na casa, como vocês podem ver aqui, dos 14,44%. Esse fundo imobiliário é o XPCI11. É um fundo imobiliário que está com a cotação hoje em R$ 72,11, ou seja, não é um fundo imobiliário base 10, é um fundo imobiliário base 100, está descontado, que é uma coisa muito importante, é um indicador excelente para quem busca fazer boas compras, uma liquidez diária muito boa também, acima de 1 milhão, já é considerada uma excelente liquidez diária. Teve uma variação negativa aqui de 8,71% nesses últimos 12 meses, vem sofrendo também, assim como todos os fundos imobiliários praticamente estão sofrendo com essa alta da Selic. E aqui embaixo nós temos algumas informações sobre o XPCI 11. Vocês podem ver aqui, é um fundo de papel, a gestão desse fundo é ativa, ele tem mais de 70 mil cotistas. Esse fundo imobiliário tem um patrimônio estimado em 755 milhões. O seu valor patrimonial por cota aqui está na casa dos R$ 86,84 e o último rendimento dele foi de 83 centavos. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo nos dividendos. Já as distribuições nos últimos 12 meses está da seguinte forma: o primeiro mês aqui está em 0,83, que foi o valor distribuído por cota. O percentual do dividend yield não aparece aqui, mas nos 3 meses está em 2,28, em 6 meses 5,61 e em 12 meses 14,44. Um baita dividend yield batendo a taxa Selic de sobra. Mais embaixo nós vamos ver aqui os gráficos em relação a dividendos do XPCI 11. Aqui nós temos o gráfico em relação a percentuais, como vocês podem ver aqui, os meses que ele mais pagou aqui, um percentual na casa de 1,25, foi no mês 1 de 2023, no mês 2 de 2023 e voltando aqui também no mês 5 de 2022, na casa de 1,28%. Esse foi o dividend yield mensal desse fundo imobiliário nesta data. Aí embaixo aqui nós vamos ver já em reais, em valores, quanto foi esse dividend yield. O mesmo mês aqui ele distribuiu R$ 1,22 por cota e vem sempre distribuindo dividendos todos os meses, que é o mais importante e é o que todos nós queremos, estar colocando em nossa carteira fundos imobiliários que pagam dividendos mensalmente com uma sequência muito boa, e é o caso do XPCI 11. E a última distribuição desse fundo imobiliário foi de 83 centavos no mês 12 de 2024. A do mês de janeiro não está aqui nesse gráfico, tá, pessoal? E lembrando para vocês que não é recomendação de compra, tá ok? Mas aqui embaixo nós temos as informações sobre o XPCI 11. Como vocês podem ver, a média de avaliação dos usuários do Investidor 10 em relação a esse fundo imobiliário também foram 5 estrelas. Vamos para o próximo fundo imobiliário que nós vamos estar falando aqui, que é o CARC11. Esse fundo imobiliário está pagando, pessoal, na casa de 18,46% de dividend yield, ou seja, bate muito mais a taxa Selic aqui. E detalhe, já é isento o IR, então é mais uma excelente opção para vocês estarem estudando. Ele já está aqui na tela, o CACR11. Como vocês podem ver aqui, a cotação dele hoje está em R$ 88,18. Dividend yield aqui dos últimos 12 meses, 18,46%.
um P sobre VP de 0,93%, ou seja, está descontado também. A liquidez diária dele está em 2,5 milhões, uma excelente liquidez diária. Vocês podem observar que esses três fundos imobiliários são fundos imobiliários com excelente liquidez diária, o que é muito importante na hora de estar adquirindo um ativo. A liquidez diária simboliza muita coisa e isso faz toda a diferença na compra ou na venda desse ativo. Variação dele nos últimos 12 meses está em 0,55% negativa. Temos aqui o gráfico de 6 meses também, como vocês podem ver. Mais na frente temos o gráfico de 1 ano. A coisa já fica um pouco diferente, a variação aqui, a volatilidade já é um pouco maior. E no gráfico de 5 anos vocês podem ver que existe já uma ascensão maior, porque o gráfico ele vai se dilatando, né, pessoal? Ele fica maior, então vocês veem aqui que ele já tem uma ascensão bem maior em relação aos outros gráficos anteriores. Mais embaixo vamos falar aqui as informações sobre esse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário do mandato híbrido, é um tipo de papel, ou seja, é um fundo imobiliário de papel. O tipo da gestão dele é ativa, está com a vacância aqui de 4,40%, por ser um fundo imobiliário híbrido. O valor patrimonial desse fundo imobiliário é de 458 milhões e o valor patrimonial está em R$ 94,81 e o último rendimento foi de R$ 1,34. A distribuição nos últimos 12 meses está da seguinte forma: o primeiro mês aqui, como vocês podem ver, R$ 1,34. Aqui não tem o número do dividend yield do mês, mas temos dos 3 meses que está em 3,02, dos 6 meses que está em 7,49 e dos 12 meses que está em 18,46%. Esse fundo imobiliário vai continuar entregando esses 18,46%? Não sabemos, mas a probabilidade é que sim, a não ser que haja um fato relevante que mude totalmente esse cenário de distribuição de dividendos. Mais embaixo nós vamos ver também o gráfico de distribuição desse fundo imobiliário, como vocês podem ver, também vem distribuindo todos os meses bonitinho, tá? Tem uma boa sequência de distribuição de dividend yield. Aqui embaixo temos também já em valores, os valores que esse fundo imobiliário vem distribuindo aos seus cotistas. O maior valor aqui está na casa de R$ 1,59, que foi no mês 12 de 2021. E também aqui no mês 6 de 2023 ele distribuiu R$ 1,61, ou seja, distribuiu mais ainda, né? O último rendimento aqui, como nós podemos ver, está em 1,34 e o anterior foi de 1,32. Se vocês observarem aqui que ele vem mantendo aqui, ó, desde o mês 7 na casa de R$ 1,30, ou seja, já tem um bom tempo que ele vem mantendo esse dividend yield na casa de R$ 1,30. E se vocês observarem, poucas vezes esse fundo imobiliário distribuiu dividendos abaixo da casa de R$ 1. Então, realmente ele distribui bem acima da taxa Selic, tá, pessoal? É mais um fundo imobiliário para você estar estudando. Se você gostou do fundo imobiliário, se você se interessou, achou interessante esse fundo imobiliário distribuir um dividendo tão alto aos seus cotistas, você pode estar estudando esse fundo imobiliário para estar tomando a decisão que você achar melhor. Segundo os usuários do Investidor 10, esse fundo imobiliário tem avaliação máxima, que é nota 5. Mas lembrando que os fundos imobiliários que distribuem um alto dividendo, que tem um dividend yield bem acima da média, são fundos imobiliários totalmente arriscados. São de altíssimos riscos, porque o risco de tomar um calote é muito grande, pois eles cobram juros muito altos dos seus inquilinos. Então vocês tomem muito cuidado, principalmente em relação a fundos imobiliários de papel. Tomem muito cuidado, tá, pessoal, quando forem estar escolhendo um fundo imobiliário para vocês estarem investindo. Quanto mais esse fundo imobiliário paga, maior é o risco. Então, às vezes a gente não pode ser muito zoião não, tá? Porque acaba perdendo tudo. E é isso, pessoal. Vamos investir sim, mas com consciência. Por isso é muito importante estarmos estudando os ativos. Eu trouxe nesse vídeo esses 3 fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic. Não é para vocês saírem investindo nesses fundos imobiliários, tá? Pelo amor de Deus, não cometam este erro. Estudem o ativo, depois tomem a sua
própria decisão, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Falo para vocês mais uma vez, como sempre digo em todos os vídeos, fé e foco, mantenham constância nos seus aportes, que isso é o mais principal, é uma das coisas primordiais, a constância nos aportes, tá ok? Se esse mês você não conseguir investir com aquilo que você gostaria, não fique triste, invista com o que você tem, faça o máximo para estar aumentando os seus aportes e não esqueça de reinvestir os seus proventos, os seus dividendos, que é o mais importante, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fé e foco, fiquem com Deus, deixem o like aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e comentem aí embaixo se vocês já investem em algum desses fundos imobiliários, tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.